Olá pessoal, cá estamos na Zanirati Audiovisuais para mais uma Detalhes que Ensinam, né? Super importante a gente conhecer um pouco as diferentes tecnologias, não só do passado, para entender as diferenças e os caminhos que elas trilharam ao longo do tempo. Hoje eu quero conversar com vocês sobre equipamentos óticos ou ópticos, né? As duas formas, dependendo da origem, são corretas ao se escrever ou pronunciar. Então, o que é um equipamento óptico? Equipamento óptico é aquele que é capaz de capturar, ampliar ou reduzir uma imagem. Então, esses são todos os equipamentos ópticos. O século passado, século XX, ele começa já com uma grande gama de produtos ópticos, né? Observo para vocês que, vou dar algum exemplo aqui, nós temos equipamentos ópticos, pode ser uma simples luneta, pode ser uma máquina fotográfica, pode ser um binóculo, uma luneta, um telescópio, um projetor de cinema, um projetor de slide, enfim, há uma gama enorme de produtos ópticos. No início do século passado, no século XX, nós tínhamos, entre os equipamentos ópticos, nós tínhamos projetores de 3 níveis. Quais são eles? Nós tínhamos os projetores de material translúcido, de material transparente e de material opaco. Então vamos ver qual é a diferença, né? Isso que é importante entender a diferença. O importante aqui na Zanirati é isso, né? É que aqui nós temos equipamentos da velha geração, da muito antiga geração, com equipamentos altamente sofisticados e modernos, né? Mas é preciso entender as características e as diferenças para que se possa aplicar o equipamento de forma correta naquela necessidade que se tem. Às vezes se procura um projetor ou um equipamento, enfim, de uma alta tecnologia, quando na realidade será mais eficaz o uso de um equipamento muitas vezes mais antigo, né? E essa é a preocupação aqui, de orientar cada vez mais para que o consumidor saiba o que ele realmente precisa. Então vamos lá. No início do século, nós tínhamos então os equipamentos que projetavam, ópticos, né? Que projetavam imagem. E esses projetores, eles se dividiram em 3 níveis. O nível do projetor que ele era capaz de reproduzir, ampliar, aumentar ou diminuir, né? Conforme o caso, mas projetar uma imagem de um material opaco, de um material transparente ou de um material translúcido. O que seria o material opaco? O material opaco seria uma folha de papel, de uma revista, de um jornal, enfim, qualquer coisa que a luz não ultrapasse, que os feixes de luz sejam barrados, que eles não sejam capazes de atravessar. O que são materiais translúcidos? É todo aquele material que o feixe de luz atravessa, mas ele é desviado através daquela imagem que nesse material translúcido está gravada. Então eu tenho o filme, por exemplo, seja o filme cinematográfico em movimento, ou seja o filme fotografia, ele é um material translúcido, né? Porque ele tem uma imagem gravada e os feixes de luz atravessam e se projetam de forma diferente e não passa de forma linear, como é o caso do tipo transparente. O tipo transparente é onde a luz passa de forma absoluta e não sofre nenhuma interferência, os seus feixes não sofrem nenhuma interferência. Como é o caso do vácuo, né? No espaço, por exemplo, a luz passa sem nenhuma interferência. Ou então a água pura,
ou um determinado tipo de vidro, né? Onde a luz passa com absoluta precisão e do outro lado ela está na mesma situação. Então nós temos o material opaco, revistas, jornais, o papel, né? Nós temos o material translúcido, que é aquele material que a luz passa com dificuldade, com modificação nos seus feixes, e também o material que é transparente, aonde a luz passa absolutamente. Da mesma forma ela fica do outro lado. Então, esses três projetores, três tipos de projetores, iniciam no século a sua construção, no século passado. O primeiro é aquele que eu postei naquela fotografia no Instagram e no Facebook, até que eu perguntei quem é que sabia o nome daquele equipamento, né? Aquele é um dos primeiros equipamentos, ali por volta de 1911, ele já era descrito na Enciclopédia Britânica, a forma de fazê-lo. Os projetores, eles possuem um determinado conjunto de peças sem os quais eles não seriam projetores. Eles trabalham com lentes esféricas, eles trabalham com espelho côncavo e com uma grande intensidade de luz, né? Esses são aqueles equipamentos que projetam imagem, né? No início do século se começou com um primeiro equipamento, aquela foto que eu mostrei para vocês, o chamado episcópio. Episcópio, é bem assim como se diz. Esse equipamento, ele tinha uma capacidade de projetar a partir de material opaco. Jornal, uma revista, uma capa de um livro, uma página de um livro, qualquer coisa que a luz não atravessasse. Eu tenho aqui para vocês, para mostrar para vocês, um antigo equipamento chamado episcópio. Diferente daquele que era menor, né, na sua concepção inicial, esse aqui já é bem maior. Esse já é produzido aqui no Brasil, né, por volta da final da década de 60, início da década de 70. Até de lá para cá, esses equipamentos, eram importados, né? E não existia aqui no Brasil a sua fabricação. Eles vinham de vários fornecedores dos Estados Unidos e da Europa. É chamado episcópio. Teve uma pessoa no Instagram que disse que parecia uma máquina de linguiça, né? Pode ser que sim, né? Eu quero aqui, que vocês observem aqui, ó. Aqui nós temos a lente, né? Controlando o foco por aqui, né? Vocês têm a lente. Essa lente é que vai dar a emitir a luz e a imagem capturada, né? Então essa é a parte da lente. E aqui, não sei se vocês conseguem observar, aqui, ó, eu tenho uma alavanca e onde eu coloco o papel, né? Aqui, ó. E aqui eu coloco, fazendo o foco perfeito, né? E a precisão desse foco se dá na lente. Então aqui eu colocava o meu material opaco, vocês podem notar que ele tem uma parte aqui escura, tipo um feltro, né? Completamente escuro. E eu coloco ali de tal forma que eu tenho um material opaco embaixo dele. Por dentro ele tem então lentes e um jogo de espelhos, e que então esse material, através da luz que ele tem dentro dele, ele projeta a imagem. Esse equipamento foi super importante porque ele é um instrumento muito útil para uma escola, por exemplo. Ele começou no século passado, sendo utilizado em universidades, porque tu pode demonstrar desenhos, imagens que já se produzia no papel, com muita precisão, de forma ampliada, né? E essa foi a grande finalidade. Ele tinha um papel, sobretudo na parte didática, de uma aula, de uma palestra, né? Ele era um instrumento super importante. Mais tarde, eu até já comentei aqui com vocês, e passou a existir um outro equipamento, mas não este. Ele é chamado de episcópio. Esse é episcópio. Um novo equipamento que surgiu chamava-se epidiascópio.
qual é a diferença do epidiascópio e do episcópio. O epidiascópio, eu não tenho nenhum exemplar aqui, porque realmente esse já sumiu, né? É muito difícil se encontrar um epidiascópio. Ele era híbrido, ele era capaz de fazer esta função de transmitir uma imagem a partir de um material opaco, e ele tinha um adaptador que ele era capaz de transmitir também através de uma parte translúcida, de um filme, no caso o slide. Então ele também projetava a partir de material translúcido, né? Ele era os dois, por isso ele era chamado de epidiascópio, né? Então vejam, esse outro aparelho, ele ficou pouco tempo no mercado, por isso que pouca gente conhece o epidiascópio, né? E realmente ele era semelhante a esse, com uma adaptação para slide. Depois, já na década de 30, início da década de 30, começou a se usar um outro equipamento que, na minha opinião, erradamente se comenta na internet que ele veio a substituir o episcópio. Na minha opinião, nenhum equipamento de fato substituiu o episcópio. Não foi o retroprojetor que substituiu. Vou mostrar aqui para vocês, então vou colocar aqui de lado. Vou pegar aqui para vocês o que eles dizem que substituiu o episcópio. Errado. Esse é o retroprojetor. E ele não projeta algo que seja opaco, ele só projeta algo transparente. Então aqui nós tínhamos, como eu expliquei na última vez, se colocava sobre esse vidro uma lâmina transparente, com um desenho, uma pintura, ou seja lá o que for, e aqui por baixo tem uma lente chamada Fresnel, uma lente francesa, que capturava essa imagem e a luz então fazia que nesse jogo de espelho, né, se projetasse. Inclusive eu falei aqui para vocês na última vez que aqui se usava o tal de data show, né, que se ligava no videocassete mais adiante, começou a se usar videocassete, e aí se ligava o videocassete no data show e essa imagem passou a ser em movimento também. Veja, o retroprojetor ele não emitia imagem opaca, só transparente. Por isso que eu digo que ele não substituiu o episcópio. E o retroprojetor continua sendo usado até hoje também pela sua eficiência, né? Ele é bem mais barato do que os novos equipamentos. Então nós temos o retroprojetor que transmite e projeta a imagem a partir da transparência, e depois nós tivemos mais tarde o projetor de slide, que também vou falar com vocês aqui sobre as variações do projetor de slide. O projetor de slide ele projeta a partir do material translúcido, né? Esse material que o feixe de luz atravessa, mas ele faz as suas deformações, né? E hoje nós temos o que há de mais moderno na tecnologia, que é simplesmente o projetor de multimídia. Isso é um projetor de multimídia, né? Aqui nós temos a lente, né? Vejam o tamanho, né? Se comparado com os demais. O projetor, sim, o projetor de multimídia, ele acaba sendo, esse aqui é um dos mais modernos, da Epson, né? Veja que o tamanho dele, ele é bem mais leve, né? Ele capta realmente qualquer imagem de computador, estática ou em movimento, e esse sim, pela sua capacidade, pelo uso do computador, ele sim consegue substituir o retroprojetor e também o episcópio, que já não se fabrica mais. Isso é uma coisa importante, né? O episcópio já não tem mais em fabricação. Esse aqui é um dos últimos que a Zanirati alugava, até aluga ainda eventualmente, né? Mas em pleno funcionamento. Ele era produzido pela IEC, mas esse não se fabrica mais. O retroprojetor, sim, é fabricado pela Visográfica, é o nome fantasia da IEC, e esses projetores de multimídia, né? Esse sim, ele se pode dizer que ele substitui qualquer coisa, porque como hoje se usa em grande escala computadores, já não faz mais sentido tu colocar uma revista no equipamento diretamente, né?
tu capta a imagem dessa revista ou dessa tela ou busca no computador e projeta, seja estática, de forma estática ou de forma movimentada. Agora, o que é importante aqui entender é que tudo isso tem um custo. E às vezes eu não preciso de um projetor de multimídia, por exemplo, para dar uma aula. Eu não preciso de um projetor de multimídia para explicar para os paroquianos como é que é a letra da música. É muito mais eficiente o retroprojetor, né? Então vejam, a tecnologia ela é útil quando se sabe exatamente em que vai usar e exatamente que tipo de equipamento se precisa, né? Porque senão tu pode querer um equipamento como um projetor de multimídia desse tipo, quando na realidade por 10% do valor tu tem este aqui que é tão eficiente quanto, dependendo da sua função, né? Essas são algumas questões que eu coloco aqui para vocês, que eu acho que são importantes, porque é que nem comprar um veículo, né? Quando alguém quer comprar um carro, ele não chega numa concessionária e diz, eu quero um carro. Ele vai dizer para que ele precisa do veículo. Se ele quer fazer um transporte dentro de uma cidade e voltar para o trabalho todos os dias, é um tipo de veículo. Se ele quer fazer uma viagem em lugar com um acesso dificultado sobre pedras ou terra ou água, é outro tipo de veículo, né? Tração nas 4 rodas, etc. Enfim, na realidade, da mesma forma é a tecnologia. Se eu chegar num lugar e eu não explicar exatamente para que eu quero, eu vou ter um equipamento completamente diferente, né? Então, eu não posso chegar numa loja e dizer, eu quero um equipamento óptico, porque certamente alguém vai te perguntar, tu queres um binóculo, uma luneta, um telescópio, uma máquina fotográfica, um retroprojetor, um projetor de multimídia, um episcópio, uma luneta, uma lupa? Tudo isso é equipamento óptico, né? Então vejam, dependendo da forma como chegar, é importante saber exatamente para que tu precisa, né? E qual a finalidade, onde tu vai usar. Porque isso é o que vai determinar, na realidade, o tipo de equipamento necessário e suficiente para que a tua tarefa seja cumprida. O interessante aqui é isso, né? Aqui nós convivemos com equipamentos muito antigos e com equipamentos muito modernos. E cada um deles conta uma história fantástica, né? E eu gostaria muito, mas claro que a gente não tem o tempo para isso, mas eu gostaria muito de contar muitas histórias que esses equipamentos já viveram no seu dia a dia. Mas aos poucos eu venho trazendo, né, para vocês, tanto os equipamentos modernos quanto os equipamentos antigos, né? No nosso próximo vídeo eu vou falar sobre os tripés articulados e venho aqui com vocês também sexta-feira às 15h30 aqui ao vivo fazer uma nova transmissão para vocês, ok? Enquanto isso, fiquem aqui saboreando a imagem, né, dos antigos equipamentos, né, como esse episcópio, projetor de multimídia última geração. Esse já não fabrica mais e esse ainda tem fabricação, que é o tal de retroprojetor. Um grande abraço para todos e se houver pergunta eu respondo, é que daqui eu não enxergo as perguntas, né? Mas assim, se tiver perguntas eu respondo assim que nós terminarmos a transmissão. Um grande abraço para vocês e até sexta-feira.